Galera, 10 pontos de vantagem, Botafogo super líder do campeonato e não tem muito o que falar não. Na verdade, o que o Botafogo está fazendo é derrubando todos os mitos que foram falados sobre ele, e eu vou falar pelo menos dos principais aqui, mas é depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. E numa segunda-feira, estou gravando esse programa na segunda-feira, na verdade, né? Estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira para poder falar, né? Assim, tudo que já foi falado nas resenhas pós-jogo, né? Principalmente depois da vitória do Botafogo sobre o Grêmio por 2-0 lá dentro, né? Da arena do Grêmio. Resta pouco, né? Para a gente falar, para comentar realmente a respeito do jogo em si. Então eu resolvi trazer, né, uma opinião um pouco mais abrangente, falar um pouco mais sobre esse momento do Botafogo, porque desde o começo do campeonato, na verdade desde o ano passado, né, que a gente vem ouvindo muitas coisas a respeito do Botafogo, principalmente da mídia corporativa, da grande mídia, levando-se em consideração aí jornalistas que sempre formaram opinião do público, da galera que acompanha esporte, que acompanha futebol no Brasil. E a gente está vendo, né, que muitas dessas opiniões, na verdade, nunca foram embasadas, né, em nada objetivo, nunca foram embasadas em coisas que você realmente pode atestar a veracidade. Eram muito mais, né, análises baseadas num achismo ou num roteiro que já estava decorado já há muito tempo, que eles utilizavam sempre de maneira muito automática, né, para falar sobre o Botafogo. Entrava campeonato, saía campeonato, era sempre aquela história: não, esse ano o Botafogo infelizmente briga para não cair, uma pena, clube tão tradicional, né? A gente torce aí para que o Botafogo se erga. Torciam nada, na verdade, né? Porque se o Botafogo se reerguesse, como se reergueu, o que iria acontecer é que eles teriam que reformular todo o discurso que era feito sobre o Botafogo. E esse momento chegou, eles estão tendo que reformular todo o discurso. Alguns ainda vão ser muito mais resistentes, como é o caso do Renato Maurício Prado, o Arnaldo Ribeiro, né? Jornalistas assim como o Juca Kfouri. Esses caras vão demorar, eles serão os últimos a mudar de ideia. E mesmo com o Botafogo sendo campeão, se for campeão, né, ainda assim serão muito resistentes. Mas o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre cada um dos mitos, né, que foram criados, das frases feitas que foram criadas para falar sobre o Botafogo, né, e eu vou desmentir uma por uma aqui. Você com certeza já deve ter ouvido uma delas aí. Você tem nos seus grupos de WhatsApp torcedores dos clubes adversários, dos times adversários. Com certeza você se depara com essas expressões todos os santos dias e não tem o que você possa mais argumentar para tentar convencer as pessoas que elas estão erradas, né? Mas o que é importante é que o Botafogo convence as pessoas, né? O Botafogo esfrega na cara das pessoas, né, tudo que está acontecendo, esfrega as verdades nas caras das pessoas, mesmo que as pessoas não queiram ver, tá? Então eu vou enumerar aqui uma por uma. Porém, antes de eu começar a fazer isso aqui, antes de eu começar a falar sobre os mitos que foram criados sobre o Botafogo para poder estabelecer as verdades, eu peço a você aí que deixe seu like, porque o seu like é extremamente importante para o crescimento do canal. O YouTube entende, né, toda vez que você deixa o seu like, que o conteúdo aqui é de qualidade e acaba espalhando para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Além disso, né, se inscreva na Rádio Botafogo. Se você está chegando aqui agora, não conhece o nosso trabalho ainda, saiba você que a gente já está arrumando por 53 mil inscritos. Meu camarada, foguete não tem ré, assim como o Botafogo, a Rádio Botafogo também está voando, voando mesmo. E você também pode apoiar a Rádio Botafogo sendo membro do canal. Você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de R$ 5, né? E tem aí 5 planos diferentes que você pode escolher de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vontade também de apoiar. Lembrando, apoie sempre as mídias independentes para que você nunca fique refém, né, desse tipo de pataquada que a gente sempre escuta das mídias tradicionais. Então vamos lá? A primeira de todas, né? A primeira de todas. O Botafogo briga no meio de tabela. Bom, isso aqui a gente está ouvindo desde o ano passado. Assim que o Botafogo se tornou SAF, começou a fazer as contratações, né? Muita gente, né, apressadamente, açoitadamente, colocou o Botafogo como uma equipe que brigaria somente no meio de tabela. No ano de 2022, isso até foi verdade, né, até porque o Botafogo realmente termina no meio de tabela, mas vamos lembrar
que a gente tem que dividir a tabela do Botafogo em 3, né? Sendo que a última parte delas, o Botafogo estava brigando diretamente por uma vaga, né, para Libertadores. E a campanha do Botafogo no segundo semestre de 2022 foi campanha de G4, tá? Muito por conta dos reforços que foram chegando. O Eduardo, o Tiquinho, né, o Marçal. Digamos assim, a principal espinha dorsal do Botafogo, né, talvez os jogadores mais brilhantes que o Botafogo tem no elenco atual, chegaram no segundo semestre. Mas aí vem 2023, a gente lembra que o Botafogo fez um campeonato estadual pífio, campeonato estadual muito ruim, com planejamento muito ruim, na verdade, mas todo aquele imbróglio de briga com a FERJ e por aí vai. Muita gente ainda se orienta pela campanha do estadual. Muita gente ainda olha para o campeonato estadual e fala: esse Botafogo vai brigar pelo meio da tabela. Esse Botafogo talvez brigue na parte de baixo da tabela. Até isso a gente escutou, que o Botafogo poderia ser um dos candidatos a rebaixamento, principalmente, né, depois que o Botafogo teve que disputar a Taça Rio para poder garantir uma vaga para a Copa do Brasil. Gente, quem faz esse tipo de análise, né, na verdade, ou chegou nesse planeta aqui agora, né, ou então simplesmente não consegue minimamente se debruçar sobre os números e não consegue minimamente fazer uma análise isenta, uma análise fria, olhando para quem é campeão estadual e a campanha que faz de um campeonato nacional depois. São coisas completamente distintas, são momentos completamente distintos da temporada. Não tem como a gente comparar, né, aquilo que uma equipe faz no campeonato estadual. A gente não consegue. Hoje em dia, os campeonatos estaduais estão tão ruins, mas tão ruins, que a gente não consegue nem usar os campeonatos estaduais como balizadores para dizer se a equipe está apontando numa boa direção. Quem olhou o Vasco, quem viu o Vasco no campeonato estadual do Rio de Janeiro de 2023, poderia jurar de pé junto que a equipe do Vasco ia brigar na metade de cima da tabela. Né? Não foi isso que aconteceu, e a gente está vendo o que está acontecendo no Vasco realmente. Por quê? Porque quando você entra numa competição como o Campeonato Brasileiro, que é uma maratona, diferentemente de outras competições como a Copa do Brasil ou como o próprio Campeonato Estadual, que é um sprint de 200 metros, né, mal comparando, as pessoas precisam entender o que é uma coisa chamada regularidade, que a equipe precisa ser muito regular, e a equipe precisa ser muito consistente, que não se vai longe num campeonato difícil como o Campeonato Brasileiro se você não tiver profundidade de elenco, né? Bom, muitos torcedores alvinegros embarcaram no pessimismo da mídia, e aí vem o segundo mito que o Botafogo acaba de detonar, né? Nem o mais otimista dos torcedores esperava essa campanha. Eu concordo que pessimismo é uma característica marcante, né, principalmente no torcedor mais jovem alvinegro, do torcedor assim, mais ou menos da minha idade, na faixa dos 40, dos 30. São torcedores que viram poucas coisas acontecerem com o Botafogo que a gente possa dizer que sejam dignificantes. Né? O Botafogo vence o campeonato de 95 e de lá para cá é só campeonato estadual. Então, assim, essas pessoas têm motivo, na verdade, para serem bem mais pessimistas. Agora, quem fala que nem o mais otimista dos alvinegros esperava essa campanha do Botafogo em 2023 é porque, primeiro, não conhece a torcida do Botafogo, não conhece a equipe do Botafogo e não sabe, por exemplo, o otimismo do qual essa torcida se tomou no momento que o Botafogo se torna SAF, no momento que o John Textor chega, no momento que os reforços chegam, e como essa torcida, né, em termos de otimismo, melhora a cada dia. A gente olha para a equipe do Botafogo hoje, a gente conversa entre nós, né, entre nós alvinegros, né, e uma das frases que a gente mais escuta, né, se isso for um sonho, eu não quero acordar. E a gente já está ouvindo isso há muito tempo. E a gente está ouvindo o botafoguense conversando um com o outro. Tem exceções, né? Como meu querido amigo Paulo de Manaus, que adora ser pessimista. Isso é um mecanismo que ele encontrou de dosar a expectativa dele. Está tudo certo, está tudo ok, não tem problema nenhum. Tá? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: hoje a gente conversa entre a gente, né? Os alvinegros conversam entre si, e quando a gente tem um desafio pela frente, por exemplo, como era o jogo contra o Grêmio, a gente fala em vitória como uma coisa natural. Não é soberba, não é arrogância, é confiança. É uma coisa muito diferente.
A gente sabe que a gente consegue chegar em qualquer estádio hoje, enfrentando qualquer adversário com possibilidade de vitória. Não é certeza de vitória, com possibilidade de vitória. Isso tem se tornado uma constante no meio da torcida do Botafogo. Eu posso não estar falando diretamente para você aí que ainda é extremamente cético com relação ao momento do Botafogo, e tem muita gente na torcida do Botafogo que é assim. Agora, dizer que nem o mais otimista dos alvinegros esperava essa campanha é mentira. Nós esperávamos essa campanha quando a gente chegou no final do ano passado, mesmo perdendo de 3-0 para o Atlético Paranaense, a gente sabia que a gente já estava vendo alguma coisa muito especial, muito diferente nesse time do Botafogo. Então a gente esperava sim. Talvez a gente não esperasse 10 pontos de vantagem, mas que a gente estava esperando brigar lá em cima na tabela, no G4, a gente esperava sim. Tá? Ninguém pode dizer isso, o contrário. A terceira, né, e eu adoro essa aqui, porque essa aqui é a mais gostosa de desmentir. O Botafogo não tem elenco e perderá o fôlego. Aqui, em uma frase apenas, o Botafogo não tem elenco e perderá o fôlego, você tem uma compilação de ignorância, de má vontade, né, e de uma incapacidade de enxergar o mundo fora da sua bolha. E o melhor expoente dessa frase aqui é o Renato Maurício Prado, quando ele estava falando sobre o confronto do Botafogo contra o Palmeiras, que para ele era praticamente impossível que o Botafogo vencesse o Palmeiras lá, quando ele falou sobre a chegada do Bruno Lage, quando ele... Dá vontade de rir, mas eu tenho que falar sério, porque assim, o cara completamente completamente pirou. Que o Bruno Lage, quem era Bruno Lage, né? Por que estão fazendo esse oba-oba com a contratação do técnico Bruno Lage, se o Flamengo sequer cogitou a contratação desse treinador, né? O mundo dele é apenas Flamengo, ele só consegue enxergar Flamengo. Então, assim, como acontece dessa forma, como eles veem dessa forma, coisas como Botafogo não tem elenco e perderá o fôlego são extremamente comuns, né, para essas opiniões. Da onde que vem que o Botafogo não tem elenco? Porque para a grande maioria dos comentaristas, dos analistas, né, principalmente das mídias tradicionais, o fato do Botafogo não contratar, não fazer o seu mercado, digamos assim, principal, isso já vindo do ano passado, não fazer o seu mercado principal no mercado brasileiro, não contratar, porque na cabeça deles era assim, o Botafogo virou SAF, o John Textor chegou com muito dinheiro, vai começar a contratar vários jogadores, então vai tirar jogadores dos principais times brasileiros, vai contratar os jogadores dos principais times brasileiros, vai montar uma seleção dos melhores jogadores tirados dos melhores times brasileiros. Na cabeça deles funciona assim porque esses caras só conseguem ver o Brasil, né? Para vocês terem uma ideia como a bolha, né, é pequenininha. Aí chega a contratação de um Alessandro Brito no Botafogo, na minha opinião, a contratação das contratações, tá? E o cara chefiando um departamento de scout extremamente competente, a gente começa a achar jogadores que eram completamente desconhecidos para a mídia nacional, tá? Mas eram jogadores que tinham excelentes retrospectos em suas carreiras, mas que não eram buscados por times brasileiros, porque os times brasileiros também têm nos seus departamentos de scout uma visão muito míope. É como se eles ligassem apenas o Sport TV, né, ou ESPN, e mapeassem o mercado através do que eles vissem, né, na transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil. No máximo numa Libertadores. Então, quando o Botafogo fura essa bolha, quando o Botafogo sai dessa mesmice, né, eles não entendem. Para eles não vale a contratação, por exemplo, do Eduardo, para eles não vale, por exemplo, a contratação do Tiquinho. Não é tão válida como a contratação do Cebolinha, por exemplo. Para contratar o Cebolinha, você não precisa de scout. Para contratar o Claudinho, você não precisa de scout. Sabe por quê? Porque esses caras estavam aqui outro dia, eles estavam jogando aqui outro dia, e eles não são jogadores piores. Não é isso que eu quero dizer. São excelentes jogadores. Eu gostaria de tê-los no meu time. Mas são jogadores que, para você contratar, você não precisa de scout. Para que você tem scout? Para você chegar naqueles jogadores que os times brasileiros mais endinheirados não vão chegar porque não precisam se esforçar,
no setor de inteligência para achar justamente esses jogadores que vão te dar a mesma qualidade, custando muito menos. É por isso que o Botafogo virou o patinho feio nas contratações que fez, né? Porque esperavam contratações extremamente midiáticas e elas não vieram. Esperavam Rames Rodrigues, ele não veio. Esperavam Zahavi, ele não veio. Esperavam Cavani, ele não veio. Di Maria, ele não veio. Eles esperavam isso da SAF do Botafogo. E não foi isso que o Botafogo entregou para eles. O Botafogo entregou Segovinha, o Botafogo está entregando Tiquinho, o Botafogo está entregando Adrielson, Eduardo, Marçal, e eles não estão conseguindo lidar com isso. É basicamente isso. A próxima, a torcida do Botafogo não comparece. Se a gente pegar a média do Botafogo, né, sei lá, dos últimos 10 anos, tinha uma frase, né, muito comum entre a torcida do Botafogo, principalmente nos jogos em casa, os 7.000 de sempre. E aí, quando o Botafogo jogava fora e as câmeras de TV filmavam a torcida do Botafogo, realmente você via assim sempre aquela coisa bem espaçada, né, torcedores ali, provavelmente torcedores muito mais locais, né, na verdade, menos torcedores inclusive viajando, e você sempre vinha aquela galera assim espaçada. A torcida do Botafogo, na verdade, sempre andou ao lado do seu time, sempre carregou o seu time na mão. O que acontecia é que os momentos que o Botafogo passou nos últimos, sei lá, nos últimos 30 anos, né, fazia com que a torcida fosse se afastando realmente do clube, porque para você pensar, né, de sair da sua casa, às vezes ter que dirigir, sei lá, 200, 300 quilômetros para chegar no estádio e ver o Juan jogando com a camisa 7 do Botafogo, cobrando escanteio na direção da arquibancada atrás do gol, realmente o torcedor fica com aquela dúvida na cabeça, vou ou não vou? E acabava não indo. Então a gente, principalmente no estádio do Newton Santos, a gente pensa, pô, eram sempre os 7.000 de sempre. A média do Botafogo no campeonato de 2022 já subiu pra caramba. Em 2023, a torcida do Botafogo tem dado show no estádio Newton Santos. Apesar de que o Botafogo nunca joga nos melhores horários na sua casa quando a gente tem o mando do jogo. A gente jogou às 4 horas da tarde contra o Vasco no domingo passado, né? Domingo retrasado já, né? Com o estádio lotado. Para vocês verem que quando o horário do jogo favorece, a torcida do Botafogo sempre vai chegar junto, sempre vai lotar. Quando o horário não favorece, a torcida do Botafogo vai chegar junto, mas não vai lotar. Então a gente tem colocado 22, 23 mil pessoas. Mas só isso já é 3 vezes mais, pelo menos, do que os 7.000 de sempre. Nisso a gente tem melhorado muito. Agora, a torcida do Botafogo, a partir desse momento, agora, você pode ter certeza, a torcida do Botafogo, você pode colocar jogo segunda-feira, 7 horas da manhã, essa torcida vai chegar junto. Então a torcida do Botafogo sempre esteve lá, sempre esteve presente. E contra o Bragantino, no sábado, vai ser mais uma festa espetacular. Mesmo tirando o jogo das 4 horas da tarde, onde você teria muitas caravanas de fora da cidade, do estado, onde você teria uma presença muito grande de crianças no estádio. Eles colocaram o jogo para 9 horas da noite, no sábado, horário de balada, né? Não tem problema, vocês vão ver o estádio lotado. Aliás, ingresso já à venda, inclusive já aberto para o público em geral, R$30, o menor valor, né, do ingresso. Aí vem mais essa aqui agora, porque essa é mais recente, né? Com a saída do Luiz Castro, o Botafogo vai despencar. E eu confesso para vocês que isso foi um temor realmente entre a torcida do Botafogo. Mas o torcedor do Botafogo, aquele que acompanha o Botafogo, principalmente aquele que acompanha as mídias independentes do Botafogo, tá? Porque esse acaba sabendo sempre muito mais do Botafogo do que quem acompanha somente pela mídia corporativa. A saída do Luiz Castro causou realmente um baque no elenco. É inegável isso, tá? É inegável. Só que a resposta que o elenco do Botafogo dá à saída do Luiz Castro é espetacular. É simplesmente espetacular. Foi no jogo contra o Vasco. E a chegada do Caçapa tem muita coisa a ver com isso. A gente já está há 2 jogos sem o Luiz Castro. 2 jogos. O Botafogo venceu ambos os jogos. Eu estou falando de Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu ambos os jogos por 2-0. A defesa do Botafogo continua sem tomar gol há não sei quanto tempo. A defesa do Botafogo tomou apenas 7 gols no Campeonato Brasileiro inteiro, tá?
e o Botafogo jogando de forma consistente. Pegou um Grêmio, adversário duríssimo, dificílimo, jogo dificílimo, é verdade, tá? E, na minha opinião, o Botafogo começou a fazer o seu jogo a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo. E quando o Botafogo encaixa seu jogo, fica uma coisa assim, causa uma diferença muito grande, abissal. O toque de bola, movimentação, a gente não estava vendo isso, a gente não viu isso no primeiro tempo de jogo contra o Grêmio. Quando o Botafogo começa a fazer o seu jogo, o jogo que ele sabe fazer, não tem como marcar, não tem como segurar, não tem como evitar, né? Infelizmente, é isso, né? O Botafogo do Luiz Castro não despencou, para tristeza de vocês, para nossa alegria. E por último, o Botafogo joga de forma reativa. Eu deixei isso por último, porque esse aqui é o pior golpe de frase feita que tem. Isso aqui é o cara que olha para isso aqui de uma forma extremamente preguiçosa, né? E é como se ele estivesse assistindo uma televisão distante no quarto dele, uma televisãozinha distante no quarto dele, onde ele só vê apenas movimentações assim de muito de longe, ele não consegue nem identificar qual é o time que está jogando, mais ou menos. Eu estou falando do Arnaldo Ribeiro, obviamente, né, foi o comentário que ele fez quando o Botafogo venceu o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não joga de forma reativa. O Botafogo joga de todas as formas. O Botafogo consegue jogar de forma reativa, o Botafogo consegue jogar de forma transicional e consegue jogar de forma posicional. O Botafogo joga de todas as maneiras. E ontem, contra o Grêmio, foi um exemplo disso. O Botafogo teve as 3 maneiras de jogar contra o Grêmio ontem. O Botafogo jogou realmente de forma mais reativa, principalmente em boa parte do primeiro tempo, quando só buscava tentar sair com rapidez no contra-ataque, com o Júnior Santos, por exemplo, e com o Luiz Henrique. O Botafogo jogou da maneira transicional no segundo tempo, quando conseguiu equilibrar as ações no meio de campo e conseguiu ter um toque de bola muito melhor, mas ganhando as disputas no meio de campo, coisa que não fez no primeiro tempo. E jogou também de forma posicional, depois que acabou o gás do Grêmio. O Botafogo, depois do primeiro gol do Grêmio, o Botafogo jogou, empurrou o Grêmio para sua área e o Botafogo fez o jogo da maneira que ele queria fazer. É isso. E sem o Luiz Castro na beira do campo, com o Caçapa e Lúcio Flávio na beira do campo. Sabe por quê? Porque o default do time já está muito bem alinhado, né? Com a chegada do Bruno Lage, né? A gente vai ver isso aí melhorar, inclusive. Eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre as diferenças e semelhanças do Luiz Castro para o Bruno Lage e o que a gente pode esperar do Botafogo sob o comando do Bruno Lage. Beleza? Eu quero saber se você concorda, se você discorda de tudo que eu falei aí, né? A gente derrubou todos os mitos que eles tinham colocado pra gente. Coloca aí se você sabe de mais algum mito, né, que o Botafogo tenha derrubado, né, até agora, coloca aí também nos comentários que eu quero saber. Deixa seu like, porque isso é extremamente importante, né? E considere também tornar-se membro. Ainda não está inscrito no canal? Aperta o botãozinho aí para se inscrever. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço. Tchau.